Olá a todos! Hoje nós vamos tratar da substituição de forças por um sistema força binário. Bom, aqui nós temos um componente de máquina sujeito às forças P1, P2, P3 e P4. E o que a gente deseja? A gente deseja substituir essas forças por um sistema força binário atuando aqui no ponto A. Ok, como é feito isso? Bom, vamos pensar aqui na força P1. Qual o efeito que P1 tem sobre o ponto A? Bom, a força P1, para ela ser substituída por uma força P1 atuando no ponto A, além de simplesmente substituir a força, a gente também precisaria de considerar o momento que essa força causa aqui no ponto A. E isso é feito para cada uma das forças, P3, P4 e para as forças P2. Qual a diferença? Que a força P2, como ela vai ser deslocada ao longo da sua linha de ação, então ela não causa momento em A. Então, esse momento vai ser zero, mas a gente vai ver isso ao longo da resolução do exercício e faz perceber porque o ponto A está localizado ao longo da linha de ação de A. Então, para calcular esse momento, o que a gente faz? A gente precisa de um vetor R para cada uma dessas forças que nos dê a posição relativa dos pontos D, C, B em relação ao ponto A. Para fazer isso, como a gente faz isso, né? Primeiro a gente encontra as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Depois de encontradas as coordenadas, a gente encontra esses vetores, que são obtidos fazendo RB menos RA. Então, o vetor RAB é esse daqui. A gente vai ter também o RAC, que a gente vai fazer RC menos o RA. E também temos o RD, que vai ser obtido fazendo o vetor D, RD, menos o vetor RA. Beleza, de posse desses vetores, o que ainda nos falta? A gente ainda precisa de cada um dos vetores força de P1, P2, P3 e P4, para podermos calcular o momento de cada um deles em relação ao ponto A. Então, a gente tem no enunciado que P1, P2, P3 e P4, elas são paralelas, pelo menos, aliás, paralelas a algum dos eixos coordenados. Isso significa que cada uma delas só vai ter uma componente e, de acordo com os dados do enunciado, os vetores P1, P2 e P3 são dados por esses seguintes valores. De posse desses dados, a gente calcula o momento de cada uma dessas forças em relação ao ponto A. E isso é feito pelo produto vetorial do vetor R com o vetor força, que conforme a gente pode observar aqui. Então, calculamos cada um dos momentos de cada uma das forças em relação ao ponto A. Vale ressaltar, conforme eu já tinha dito, que em relação a P2, o momento é zero, justamente porque ela está sendo deslocada para um outro ponto ao longo da sua linha de ação. Então, como ela foi deslocada ao longo da linha de ação, ela não precisa, não há essa substituição força binária. Só deslocamento de P2 ali seria possível. Bom, o próximo passo, a gente vai calcular qual é a força que vai atuar ali no ponto A. Então, essa força que vai atuar no ponto A, ela vai ser o somatório das forças P1, P2, P3 e P4. E, além disso, o enunciado nos pede que calculemos os cossenos diretores de cada um dos vetores obtidos, do vetor força, que atua no ponto A, e do vetor do momento. Então, para calcular
os cossenos diretores, a gente precisa de obter o módulo do vetor. Então, o módulo do vetor força nós temos aqui. E a gente vai dividir o vetor força por este módulo. E esse será os nossos cossenos diretores, de forma que o vetor força ele pode ser representado pelo seu módulo, multiplicado pelos cossenos diretores, que são esses circulados de vermelho. E o mesmo procedimento vamos fazer para o momento. Então, a gente vai ter os somatórios do momento de cada uma das forças que atuam no nosso componente de máquina. E vamos calcular o módulo desse momento, dividir o nosso vetor pelo módulo e encontrar os nossos cossenos diretores desse vetor. Bom, a resolução de hoje fica por aí. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo.